Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma lição da nossa aula da Escola Bíblica. Desta feita na lição de número 8, que tem o título A Fidelidade na Mordomia Cristã. Afinal de contas, você já ouviu falar o que é mordomia ou mordomia cristã? Ou dispenseiros de Deus? Se você ainda não ouviu falar sobre esses conceitos, eu sugiro que você fique conosco até o final do vídeo, onde vamos tratar desse tema delicioso de se estudar, a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Então, vamos direto ao ponto. O texto áureo, O texto áureo diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10. É bom lembrar que toda esta lição está baseada aqui no texto do capítulo 16, onde Jesus ensinou sobre a parábola do mordomo infiel, tá? Então, toda a lição está voltada desta parábola. Então, vamos lá. A verdade aplicada. O discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças conforme princípios bíblicos, tá? Vamos para o nosso objetivo, que são inegociáveis, tá? Saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus é o primeiro objetivo. Segundo, ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. Terceiro, compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia, de sua responsabilidade, tá? Vamos lá então para o princípio da mordomia. Em Lucas 16, do 1 ao 13, Do 1 ao 13, Jesus ensina aos seus discípulos e aos fariseus sobre a parábola do mordomo infiel, a responsabilidade que nós temos com os bens que chegam até as nossas mãos. Vamos lá. Temos uma das parábolas de Jesus sobre a riqueza, ou seja, dinheiro. Portanto, o discípulo cristão o discipulado cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. A primeira parte do capítulo 16 do Evangelho de Lucas encerra com a advertência do Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16:13. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria, habilidade necessária para administrar o que Deus permite que esteja sobre nossa responsabilidade. Ou seja, aquilo que chega até as nossas mãos, até os nossos bolsos. Temos que ter responsabilidade com a administração do dinheiro. O dinheiro é um Deus, Mamon, e esse dinheiro ele tem poder de mudar e influenciar pessoas. Então, a mordomia cristã está relacionada com o valor ou a maneira como você lida com o dinheiro, tá? Vamos lá, voltando aqui para o texto. O conceito de mordomia, a expressão mordomia cristã, refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. A raiz da palavra vem do grego oikonomia, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, lá em Lucas 16, que acabamos de falar. Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por dispenseiros, cuja característica principal é a fidelidade. A fidelidade é a característica principal daquele que é mordomo, daquele que cuida dos bens que Deus permite que chegue até as suas mãos, que os homens nos considerem como dispenseiro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer que os dispenseiros de Deus, que cada um se ache fiel. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 ao 2. Ou seja, a fidelidade na gestão dos bens que chegam a nossas mãos. É bem verdade que há uma grande parte da cristandade que tem dificuldade
na administração dos bens que chegam nas suas mãos. Há muitas pessoas que têm dificuldade na administração do seu salário, do seu saldos, seu saldo mensal, tem um gasto excessivo, não tem equilíbrio sobre as suas finanças e, consequentemente, também se torna uma pessoa infiel na doação dos seus dízimos, esmolas e ofertas, ou não necessariamente nessa ordem, podemos colocar esmola, oferta e dízimo, três coisas distintas uma da outra, sabendo nós que o dízimo é a única instituição na Bíblia aonde envolve uma porcentagem do saldo líquido de tudo aquilo que você recebe. E a mordomia cristã se refere bem a isso, a você administrar com sabedoria o dinheiro, o bem que chega na sua mão, tá? Então, vamos aqui, voltando aqui mais um pouco, andando aqui mais um pouco, para nós ganharmos o tempo necessário. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Muito bem. Você é um mordomo fiel? A pergunta é forte. Você tem sido fiel na mordomia que Deus lhe entregou? O salário que Ele lhe entregou? A bênção financeira que chegou até a sua mão? A pergunta é muito forte. Você é um mordomo fiel? Tudo que temos pertence a Deus. Está em 1 Crônicas 29, 11 e 12. Por isso devemos viver como bons mordomos e administrando com cuidado o que recebemos do Senhor. Lá em Lucas 16, o mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e a orientação do dono dos bens, e não segundo os seus desejos. Deus é dono de tudo na vida e do tempo, do dinheiro, e o cristão deve viver como um administrador fiel de tudo que lhe é confiado. Não somente o dinheiro, mas também do tempo. Veja o que diz 1 Crônicas 29, 11 e 12. Poder e honra, e a vitória, e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e não há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. 1 Crônicas 28, do 11 ao 12, mas na verdade é o 29, tá? Então, tudo pertence a esse Deus. O poder, a honra, a glória, a riqueza, a prata, o ouro, o tempo, o ar, tudo vem de Deus e Deus permite que chegue à sua mão. Esse tempo que você está aqui agora assistindo esse vídeo é um tempo que Deus deu a você. Você não tem poder sobre o tempo. O tempo, ele nos consome e nós devemos saber administrar o tempo que nós temos com sabedoria, com inteligência, para não perder o tempo. Afinal de contas, o tempo perdido não volta mais. E a pergunta é: administradores dos bens recebidos, ou seja, como você tem administrado os bens recebidos, o tempo, o dinheiro, até mesmo a sua saúde, como anda a sua vida diante de Deus em relacionado ao dízimo do tempo que você tem recebido. Quanto tempo você tem gastado, investido no seu relacionamento com o Espírito Santo? Quanto tempo você tem investido e não gastado, investido com a sua relação com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o estudo da palavra? Como anda o seu dízimo da oração? Como anda a sua oração diante de Deus? Quanto tempo você tem investido na oração? Quanto tempo você tem recebido e quanto tempo você tem devolvido no seu relacionamento com Deus através da oração? Veja o que diz o tópico 1.3.
administrando os bens recebidos. Os bens recebidos, por mais força e sabedoria que a pessoa tenha, ela pode ser cristão ou não cristão, mas tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Até mesmo das pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, não tem problema. Afinal de contas, o Senhor nosso Deus também é dono do tempo dela. E tudo vem de Deus. E nós, que somos conhecedores das bênçãos de Deus, devemos procurar administrar esses bens que chegam em nossa mão, esses tesouros que chegam em nossa mão, com sabedoria, com inteligência, para não pecarmos contra o nosso Senhor. Então, vamos lá o próximo aqui. O mordomo na parábola não agiu corretamente. Além de mau administrador, ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Lá no versículo 6 e 7. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento, que enriquece às custas de mentira, cai em uma armadilha. Olha aí, 1 Pedro 2 e 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. 1 Pedro 2 e 12. Queridos irmãos, o nosso viver deve ser um viver honesto, e para ter um viver honesto, não necessariamente devemos abdicar de tudo na vida, não. Existem oportunidades que Deus vai colocar na sua vida e que você deve discernir o que é santo e o que é profano, o que é lícito e o que é ilícito. E certamente aquilo que não é lícito, você não vai se envolver, porque a ilicitude gera um pecado, e geralmente o pecado do furto, do roubo, né? E nós não podemos aceitar o fruto do roubo nos nossos bolsos, dentro de nossa casa. Afinal de contas, Deus nos abençoa com as bênçãos celestiais. As bênçãos de Deus são melhores do que a da terra. Nós temos que ter agora cuidado para saber observar e aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nossa vida. Devemos sim caminhar juntos na mesma fé, no mesmo pensamento, mas quando Deus colocar uma oportunidade na sua vida para ganhar alguma coisa, granjear, negociar, não seja demasiadamente justo. Procure um equilíbrio, como diz Salomão, não seja demasiadamente injusto e nem demasiadamente justo. Procure o equilíbrio entre as duas coisas e julgue você mesmo, a sua consciência, se é lícito. E não perca uma oportunidade por qualquer coisa. Vá granjear mais talentos com aquele que você granjeou, que Deus te deu. Ok? Então, administrando os bens recebidos com sabedoria. Olha aqui, administrando os bens com sabedoria. Né? Ele ainda fraudou os bens do seu Senhor. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Não podemos nos envolver com as fraudes deste mundo, com os bens, com os encantos deste mundo. Tá? Então, vamos aqui. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21 e 16. Geralmente, o caminho da fraude leva a isso. Veja agora, você deve estar acompanhando aí os escândalos do INSS, né? Agora em 2025. Veja como deve estar a cabeça dessas pessoas que estão envolvidas, querendo se desfazer dos bens e não dão conta de se desfazer dos bens da fraude. Portanto, nós que temos conhecimento da verdade, devemos ter um senso de contentamento no nosso coração, na nossa mente, para nos contentar
com aquilo que Deus nos dá e administrar com sabedoria. O contentamento é muito bom na vida de quem administra os bens, e só pode administrar bem os bens que recebe quem sabe ver e administrar o contentamento na sua vida, tá? Vamos lá. Opa, aqui, muito bem. Pai zeloso, as coisas pertencem a Deus que nos oferece suas bênçãos. Ou seja, suas muitas bênçãos. Como um pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. 2 Coríntios 9. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 9 e 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. O apóstolo Paulo está falando aqui de contentamento, o suficiente, abundar no suficiente, eu ter o suficiente para eu praticar toda boa obra. Há pessoas que são tão avarentas, tão gananciosas, que ela não sabe, ela se perdeu dentro da sua própria ganância e ela não sabe mais o que é o suficiente e nem o abundar de Deus. Ela não sabe o que é ser suficiente, ter o suficiente e administrar. A ganância, a avareza dela é tão grande que ela se perde com os cabelos da perna por causa da ganância e da avareza. Veja que Deus nos adverte sempre a respeito dessas coisas de maneira muito sábia. Veja o que diz aqui o versículo novamente. Olha só. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência. A graça de Deus nos é suficiente. Se ela abundar em nós, nós teremos o contentamento e nós poderemos partir para toda boa obra. A obra de Deus é feita, irmãos, com sabedoria, com administração, com administrando o pouco e Deus multiplicando para o muito. Tá? Vamos lá. O caráter do mordomo fiel. No livro Que Pregues a Palavra, do bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santana, comentam que a mordomia é um assunto relevante que exige nossa atenção como discípulo de Cristo. Considerando que somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser. Está em Salmo 24:1, que é um versículo muito conhecido. Precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. Queridos irmãos, aqui voltando, o Senhor é dono da terra, do ouro, do mar, de tudo que há neste mundo conhecido, pertence a Deus. Os reinos são dele, os povos são dele, nós somos dele e nós precisamos desenvolver um caráter da fidelidade, da mordomia com fidelidade. O caráter, ele é desenvolvido e somente Deus pode restaurar um caráter que está deturpado ou violado. Somente Deus pode corrigir o caráter de uma pessoa. A ciência não dá conta de corrigir o sistema penal, não dá conta de corrigir. Somente o Espírito Santo pode corrigir o caráter de uma pessoa quando ele está deturpado ou violado. Somente Deus pode trazer sobre a vida de uma pessoa uma nova perspectiva de visão de mundo daquilo que ele entende. Pois o ganancioso, ele pode se tornar, sim, uma pessoa satisfeita e ter o contentamento. O avarento, ele pode, sim, deixar de ser avarento e ter o contentamento na sua vida. O preguiçoso pode deixar de ser preguiçoso
e ser um investidor do tempo, do trabalho. Enfim, o caráter do mordomo fiel é Deus que desenvolve nele na lida diária da fé cristã. Afinal de contas, na medida em que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos sendo mais parecido com Cristo ressuscitado. E à medida que vamos servindo esse Cristo, a ideia mesmo geral é essa, é que nós absorvamos tudo dele, vamos absorver tudo dele, o caráter dele, a fala dele, o pensamento dele, para que nos tornamos verdadeiros cristãos. Portanto, o discípulo de Cristo, ele precisa entender que a fidelidade, a mordomia, são caráter de quem conhece a Deus. E nós precisamos mais do que nunca, de pessoas fiéis na obra de Deus, de mordomos fiéis na obra de Deus, de mordomos trabalhadores sinceros na obra de Deus. A obra, ela é feita por homens, e muitos homens chegam na igreja, às vezes, arrebentados socialmente, psicologicamente, mas Deus transforma o quadro dessa pessoa. O caráter do mordomo fiel, o caráter do mordomo fiel, o caráter do mordomo fiel tem a base na relação desse discípulo com Cristo ressuscitado. Aí, nessa relação, o caráter que antes estava deturpado, estava violado, ele vai sendo transformado na estatura do varão perfeito, que é Cristo, nosso Senhor. Ok? Opa, voltando aqui. O 2.2, os mordomos do Senhor. A mordomia, ou o mordomo, né? O mordomo infiel tinha total autoridade sobre os bens do seu Senhor, que confiava nele até fazer acordos em seu nome. Lucas 16, do 5 ao 8. Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está sob seus cuidados, o nome de Deus é honrado. O nome de Jesus é honrado. Quando você lida com dinheiro, até mesmo dinheiro dos outros, quando você faz o seu trabalho com fidelidade, com honestidade, o nome do Senhor Jesus é honrado, é exaltado pela pessoa que você é, pela pessoa que você pratica, pelo seu caráter. Então, nós também temos liberdade para administrar os bens recebidos. Porém, nós temos que ter também fidelidade e não sermos fraudulentos, gananciosos e aproveitar das falhas do sistema para fraudar ou para ludibriar as pessoas que depositam em nós a confiança. Afinal de contas, a pergunta que fica ou que Deus nos faz o que você faria no lugar de Jesus? Ou, se Jesus estivesse no seu lugar, como ele agiria? De que forma ele iria praticar esse ato aí na sua frente, na posição que você está? Sendo você um mordomo de alguém, que cuida dos bens de alguém, que cuida do dinheiro de alguém, que cuida de propriedades de alguém. Se fosse Jesus, como ele agiria? Bom, a mesma forma que ele agiria é a forma que você e eu devemos agir, sempre com honestidade e dedicação. Honestidade e dedicação no trabalho, na obra, aonde você estiver, seja no seu trabalho secular, seja na igreja, aonde você estiver. Você deve procurar sempre praticar e desenvolver um caráter de fidelidade e de contentamento na sua vida. Tá? Vamos lá. Olha aqui.
1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder para todos sempre. Amém. Então, opa, tá errado aqui, rapaz. Desculpa aí. Desculpa aí. Olha aqui, irmão, texto 2.2. Então vamos lá. Esse texto aqui que eu li agora há pouco, né? 2.2 e a palavra aqui, a referência. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Qual o poder que Deus tem te dado? Qual o poder que Deus tem ofertado na sua vida? Então, aonde você estiver, faça para glorificar o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser glorificado na sua vida. Somente Ele, tá? Olha aqui, mais um versículo, Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, andando por Ele, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fores fazer, faça para o Senhor Jesus. Faça em nome dEle e faça para Ele. Que o seu trabalho seja de excelência. No mundo da excelência, o mundo não perdoa a falta da excelência na prática das coisas. O mundo quer o melhor. Então, nós que conhecemos a excelência do Cristo ressuscitado, não vamos ofertar ao mundo aquilo que não é excelente. Que o nosso trabalho seja por palavra ou por obra, fazemos tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, vamos lá. O que você tem nas mãos hoje? Né? O apóstolo Paulo alertou o jovem Timóteo acerca do apego aos bens, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6:7. Essa realidade soa como uma exortação para nós, para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus. Queridos irmãos, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque nada trouxemos para este mundo e também nada vamos levar deste mundo. Tudo pertence a Ele. O que o Senhor tem colocado em suas mãos sobre a sua administração, porque não é necessariamente seu. Você tem cuidado dessas coisas com zelo, com integridade, com carinho. Cabe nós refletir sobre esses questionamentos com fidelidade que o Senhor espera de seus filhos amados. Ou seja, como nós estamos administrando? Como nós estamos trabalhando? No trabalho que eu trabalho, na escola onde eu estudo, a casa onde eu vivo. Como eu estou fazendo essas coisas? Que tipo de servo sou eu? Que tipo de mordomo sou eu? Como eu estou executando a mordomia que eu recebi de Deus? A pergunta que o professor faz é: o que você tem nas mãos hoje? O que o Senhor te entregou? O que o Senhor te deu? Você não vai levar. É lógico que não. Você veio nu para este mundo e nu voltará. Nu voltará no sentido de estar sem nada. Mas você tem alguma coisa. Deus lhe deu um salário. Deus lhe deu uma empresa. Deus lhe deu um patrimônio. Deus lhe deu uma casa. Deus lhe deu uma família. Deus lhe deu um emprego. Enfim, como você está administrando, sendo mordomo dessas coisas? Ora,
cabe a nós refletir sobre esses questionamentos com a fidelidade que o Senhor espera de cada um de nós. A fidelidade que o Senhor espera de cada um de nós é natural que nós sejamos fiéis à vontade de Deus, à palavra de Deus, e andar nos caminhos do Senhor. Não podemos jamais nos compararmos com o mundo, pensarmos com o mundo, andarmos com o mundo e praticarmos as coisas do mundo. O apóstolo Paulo nos exorta em carta aos Romanos a não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pelo entendimento, pela razão. Ou seja, a mordomia cristã envolve agir de forma racional. Racional. O nosso culto a Deus, ele deve ser racional. A minha forma de trabalhar é uma espécie de culto a Deus. O meu administrar da mordomia, dos bens que Deus me deu, do salário que Deus me deu, é um culto a Deus. E eu preciso cultuar a Deus de maneira fidedigna. Fidedigna. E aí, isso nos leva também a outros termos, né? Sobre o dízimo, que muitas pessoas têm grande dificuldade de aceitar o dízimo na sua vida. Mas vamos andar um pouco mais para frente. Vamos lá. Sejamos mordomos fiéis. Tópico 3.1 ou 3, né? A infidelidade do mordomo se tornou conhecida e seu senhor o interrogou. O que é isso que eu ouço de ti? Mordomo infiel esbanjou os bens do seu patrão, e isso evidenciou um caráter distorcido. O caráter do mordomo, que não é falado aqui, mas somente somente a atividade dele, foi de infidelidade. A infidelidade do mordomo fez com que ele ficasse conhecido. Conhecido. E aí o Senhor pergunta: o que é isso que eu ouço de ti? Que conversas são essas que tu esbanjas, que tu maltrata meus servos, que tu está extorquindo, sendo fraudulento? Não serás mais meu mordomo. Ora, irmãos, nós precisamos nos preocupar com essa pergunta. O que é que tem falado de mim por aí? O que os demônios têm falado de mim para aí? Lembra do servo Jó? O demônio, o diabo, também sabia da fama dele. Da mesma forma, nós entendemos que o diabo também sabe de nossa atitude, de nossa prática. E a pergunta é: que é isso que ouço de ti? Como anda a tua mordomia? O que os anjos andam falando de ti, da tua fidelidade a Deus? Tá? Então vamos aqui. A mordomia e caráter íntegro. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Está lá em Lucas 16, como eu falei, toda a parábola do mordomo infiel. A integridade é um dos atributos de Deus que é íntegro, justo, correto, perfeito. Está em Deuteronômio 32:4. Devemos agir como mordomos da parábola do modo... Aliás, não devemos agir como mordomo da parábola de modo fraudulento, infiel. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a Mamon, o Deus deste mundo, o dinheiro. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, não há nele injustiça. O justo e reto é o Senhor nosso Deus. O 3.2, a mordomo fiel. Como vimos, a mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia relata
o exemplo de Eliezer, mordomo de Abraão. Ele administrava tudo que o seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para seu filho Isaque. Queridos irmãos, a fidelidade de Eliezer era tão grande a Abraão que Abraão entregou a ele a responsabilidade dele trazer uma noiva para seu filho Isaque. Ora, aqui nós temos uma figura de que Abraão é o Deus Todo-Poderoso. Eliezer, um tipo de Espírito Santo que vem preparar e buscar a noiva de Jesus. Eliezer vem buscar esta noiva e certamente ele vem buscar a noiva fiel, a noiva que está dentro do padrão de fidelidade e não de fraudulência. O Espírito Santo entregará à igreja, e a igreja somos nós, e nós compomos a igreja, e dentro dessa composição não cabe a infidelidade. Nesse relacionamento, o adultério espiritual não cabe na vida daquele que serve a Deus, nem na relação dele com o Espírito Santo. Portanto, assim como o mordomo Eliezer foi buscar uma noiva para o filho de Abraão, para o Isaque, que é um tipo de Cristo, assim o Espírito Santo vem buscar e entregar uma noiva zelosa, especial, sem ruga, sem mancha, sem falhas. É uma noiva fiel, uma noiva que praticou a mordomia com fidelidade a Deus. Com fidelidade. Portanto, o próprio Eliezer identificará esta noiva pela sua fidelidade. Você que é um mordomo de Deus, você que é um mordomo do Senhor, cuida dos bens do Senhor, do salário que Ele lhe entregou, do emprego que Ele lhe deu, você também precisa agir com fidelidade a Deus e devolver aquilo que não lhe pertence a Deus. Você não paga dízimo, você devolve o dízimo. O dízimo é a única instituição na Bíblia aonde está estipulado um percentual dos ganhos daquele mordomo, dos ganhos líquidos, depois que ele tirou tudo, e agora ele vem e saca do seu lucro o seu dízimo na casa do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade, seja na vida secular, seja na vida religiosa, aonde você estiver, haja com fidelidade e com honestidade. E certamente Deus te abençoará e te fará prosperar. Você não precisa pensar em passar a perna em ninguém, ludibriar ninguém, enganar ninguém. As portas de bênção dessa vida é Deus quem nos concede. Tá? Então vamos lá. Chegando já quase ao finalmente aqui da lição, ok? Administrando com honestidade. Toda esta aula foi falado praticamente sobre um assunto: honestidade e fidelidade. Como mordomo cristão é provado ou não conforme a maneira como administra os bens que lhe são confiados pelo seu Senhor. Está lá em Lucas 12:15. Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente que agrada a Deus. Onde a mordomia não é honesta, não existe graça divina. Aonde não há uma atividade de um cristão com honestidade, a graça na vida dele não vem de Deus. Agora,
Muitas pessoas conseguem enriquecer, adquirir bens pela sua força própria, mas ainda assim é Deus quem concede. Cabe a nós cristãos agir de maneira diferente. Em um mundo materialista, um mundo egoísta, um mundo ganancioso, a palavra de Deus nos ensina a ter um estilo de vida diferente, que agrada a Deus, onde a mordomia cristã não é feita com honestidade, não existe graça divina. Aonde não há honestidade, não há graça divina. Isso, a pessoa, eu não sei se você já viu pessoas que não têm prazer na riqueza que ele tem, mas também não quer perder a riqueza que tem. Pessoas que são muito ricas, mas que têm traumas, rejeição, têm problemas de ordem emocional, porque não conseguem administrar a alegria da salvação com a alegria das riquezas ilícitas. Ora, mas por um outro lado, tem muitas pessoas que são trabalhadoras, são verdadeiros tratores para trabalhar incansavelmente e conquistar, e tem prazer naquilo que tem e cuidam com muito zelo. Eu conheci uma pessoa que era rica, que era pobre, ficou rica e voltou a ser pobre novamente. Por falta de quê? De mordomia, de administração, com honestidade, com sabedoria, aquilo que veio à sua mão. Muitas pessoas, você lembram? Se não lembra, você pode pesquisar aí na internet, do tempo da Serra Pelada, do grande garimpo da Serra Pelada. Quantas pessoas enricaram e quantas ficaram pobres ao mesmo tempo, não sabendo administrar as riquezas que recebeu. Nós, cristãos, precisamos sim trabalhar, granjear, correr atrás, acordar cedo, receber o nosso salário e não nos esquecermos de administrar com sabedoria aquilo que Deus nos dá através das nossas mãos. Muitas pessoas estão vivendo com menos da metade do seu salário, presos em empréstimos, presos em financiamentos que parecem que não acabam mais. Mas uma coisa eu lhe digo, coloque tudo isso na presença de Deus e peça socorro, que a graça divina virá e Ele vai te auxiliar nessa mordomia que você administra. Nós somos dispenseiros de Deus, servos de Deus, e devemos ser o exemplo para este mundo turbulento. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12 e 15. Olha aqui, Lucas 12 e 15. Disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Muitas pessoas não têm cautela na hora de fazer uma dívida, na hora de fazer um compromisso financeiro. E a palavra de Deus diz: acautelai-vos da avareza. A avareza é um sentimento de egoísmo, um sentimento que leva à ganância e que certamente leva à ruína. Mas, em nome de Jesus, eu declaro vitória na sua vida, bênçãos espirituais na sua vida, que você seja cheio da graça de Deus e que ela possa superabundar na tua vida para a glória do nome daquele que nos trouxe a este mundo. Certamente, o Senhor está sendo e será sempre glorificado na sua vida, no seu trabalho, na forma como você exerce a sua atividade. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar, curtir e, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e nos ajude. Um grande abraço. Shalom, shalom. Até a próxima.